Flamengo vence o América Mineiro no Estádio Independência por 2-1. O malvadão alternativo fazendo mais uma vítima. Papou o coelho em Minas Gerais. Fala, filhão. Fala, filhona. Aqui é Marcos Vermelho, do canal Voa Urubu. Voe você também comigo. Você que não é inscrito, saia do ninho você também. Ative o sininho das notificações e dá aquele like. Amassa esse like aí, é de graça. Amassa esse like, vai ajudar demais a divulgar o canal, vai ajudar demais o trabalho do amigo rubro-negro aqui. Vamos sem muita enrolação, vamos ao vídeo. Créditos do vídeo para os canais Disney, canais ESPN, link na descrição e bora lá. Gostando dos meus ganchos hoje? Tá bom, né? Não é só no Corinthians que está em aberto o que vai acontecer com o treinador no ano que vem. O Flamengo está na final da Libertadores, mas também não há nenhum sinal claro, pelo menos, de que o Dorival segue antes dessa decisão. Vamos começar a entrar aqui nesse desenho de Flamengo com o Atlético com o time titular perdendo o seu jogo com o Bragantino, o Flamengo vencendo com os reservas contra o América fora de casa. O Dorival falou que terça-feira talvez alguns titulares entrem em campo. Vamos ouvir o Dorival para a gente começar a fazer esse debate. A intenção é um revezamento. O Hugo iniciou, o Diego logo na sequência vai ter a sua oportunidade também. Ainda não temos assim uma definição, mas o Diego vai ter com certeza. É um profissional que ele será sempre muito respeitado aqui dentro e ele vem trabalhando também com dedicação, vem participando ativamente de cada rodada, de cada partida e tem sido muito importante em todos os aspectos para a gente. Talvez no jogo seguinte o Santos retorne e na partida sequente ele atue naturalmente no jogo final da Libertadores. O Diego, a partir de então, começa a alternar com o Hugo. Essa é uma previsão inicial, depois nós confirmaremos. Alguns jogadores poderão atuar, sim. Alguns jogadores que jogaram na quarta-feira estarão em campo na terça. Provavelmente iniciaremos ali com no mínimo 4 a 5 jogadores do grupo que jogou na quarta-feira, até porque uma consulta a todos eles e nós chegamos à conclusão que eles não gostariam de ficarem 10 dias de uma partida para outra. Então nós mais ou menos mesclaremos para que todos atuem no mínimo 45 minutos. Aí, galera, o Dorival Júnior aí vai dar agora oportunidade. Para mim, eu pensei, ele me driblou ali. Eu pensei que o Diego Alves viria, né, nessa escalação aí nesse jogo contra o América Mineiro. Porém, veio com o Hugo Souza. Cara, o Hugo Souza, ele parece que não tem como ele continuar no Flamengo, né? Ele recebeu a oportunidade depois de muito tempo e parece que ele mesmo fica nervoso de estar em campo. É incrível. Rapidamente, ele teve 3 falhas, rápido. Menos de 10 minutos, ele falhou 3 vezes no jogo. É inadmissível, mas é muito bom também ver que a galera aí, os jogadores, para muitos aí que defendiam o Paulo Souza, os jogadores que não querem, os jogadores comprometidos demais desde sempre com a vitória. Houve um desentendimento muito grande, obviamente, da parte dos jogadores e do técnico. E aí está demonstrando mais uma vez, está perto de uma decisão gigantesca. Ano passado bateu na trave. Eles com certeza estão machucados com isso, querem demais esse título. Talvez da mesma intensidade que nós torcedores queremos, mas está aí. Eles querendo jogar para não ficar com a perna muito grande, né? De um intervalo muito grande de um jogo que eles jogaram na decisão da Copa do Brasil para a final da Libertadores. Esse é o comprometimento do grupo com o Flamengo. Durante essa semana a gente tratou desse assunto no Futebol 90 e eu expus exatamente esse ponto, assim, que talvez esses 10 dias sem jogar fossem ruins para você chegar a uma final, por mais que passe por recuperação do Arrascaeta com pubalgia, com recuperação do Thiago Maia, que fez uma ressonância essa semana. Então, assim, alguns jogadores talvez não tenham condição física, falou em 4 mas quem tem não precisa jogar 90 minutos.
Pode jogar meio tempo, pode jogar 30. O Gabriel não gosta de ficar fora de campo. Viu vencer hoje, mas eu acho que faz bem a esses jogadores também estarem ali contra o Santos. Mas eu acho sempre temerário, né? Porque sempre é um risco. Jogador? Sempre é um risco. Você estourar um jogador, você ter algum outro tipo de lesão. Cara, é a semana da final da Libertadores. O time reserva tá jogando aí, jogou hoje. Ganhou de um time que está lutando por vaga na Libertadores. Aí você, na terça-feira, o jogo é sábado, perde um jogador importante, não sei. Mas eles é que estão administrando lá e os jogadores entendem essa questão do ritmo, né? Mas não serão todos, serão alguns. Sim. Um deles será o Santos, que ele já falou, né? O Santos não jogou hoje, jogou o Hugo. Aliás, mostrou mais uma vez alguma irregularidade em algumas jogadas. Mas ele já anunciou, é Santos, terça-feira, contra o Santos, né? E Santos contra o Atlético Paranaense, ex-clube dele. E aí, a partir daí, foi que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, né? Tava até vendo com o Calçado de coletiva. Porque ele fala, depois da final da Libertadores, vai haver o revezamento do Diego Alves com o Hugo. Eu fiquei pensando, será que ele vai liberar o time inteiro ou só o goleiro? Para a reta final do campeonato. Não sei, talvez. Só pausando um pouquinho aqui, galera. Justificando aí a imagem congelada aí no fundo para não ter que tomar strike, né, por direitos autorais aí. Mas vamos seguir o vídeo que já retoma a imagem também, mas vamos com o áudio aí da galera. Seja o jogo de sábado que vem, o momento final do Flamengo, assim, do time principal do Flamengo na temporada. É muito complicado você deixar o time 10 dias sem atuar. É difícil decisão, porque da mesma forma que você corre o risco de perder jogadores, também pode perder no treinamento, né? Sim. Pode. Mas e você coloca para jogar e também tem um outro fator, né? Você acha que quem jogar estará em movimento. Agora, competindo, enfiando o pé em todas, disputando tudo, correndo o risco de ficar fora da Libertadores, me poupe, né? Quem é o louco de fazer isso? Eu não faria. Já aconteceu no jogo contra o América. O João Gomes, que certamente será titular, a gente já via numa rotação abaixo. Com razão. Mas tudo bem, né? Então, a questão é a seguinte, eu acho que esses caras, eles vão fazer isso, evidentemente isso de alguma maneira é prejudicial ao Flamengo no Campeonato Brasileiro, mas não importa. Agora, todo o olhar, todo o foco é na final da Libertadores. Eu acho que, assim, essa coisa de poder se machucar, de fato, pode se machucar, mas isso você pode se machucar sempre, né? Quer dizer, em qualquer jogo. Se fosse assim, o Atlético não teria escalado ninguém em todo esse intervalo desde que garantiu a vaga na final, diferente do Flamengo que tinha a final da Copa do Brasil, e não teria colocado ninguém para jogar para que eles não se machucassem. E poupou em vários jogos, né? Então, ele até poupou, e acho até que poupou demais, até falei, eu acho que a gente vai falar um pouco do Atlético Paranaense também, que acho que ele não foi bem nesse pós-classificação para a Libertadores. O ideal para o Flamengo, evidentemente, era fazer o que tanto o Flamengo como o Palmeiras fizeram na temporada passada, que é uma semana antes da final da Libertadores, você coloca os titulares, né? E não há 5 dias ou há 4 dias da final, como... Antes de viajar, né? Exato, antes de viajar, como vai ser. Só que o Flamengo vinha de uma decisão da Copa do Brasil. Então, claro que não dava para colocar o time titular hoje. Se o Flamengo não tivesse na final da Copa do Brasil, eu acho que aí os titulares teriam jogado hoje, certamente, ia fazer o que o Atlético Paranaense fará certamente, né? Que foi jogar hoje com os titulares e jogar com os reservas contra o Palmeiras no meio de semana, olhando para a Libertadores. Essa é a programação ideal. Uma semana antes você joga. Mas não dá, então, enfim, acho que é um dilema mesmo, mas se os próprios jogadores e a comissão física e fisiológica ali do departamento físico determinou que é melhor jogar na terça-feira do que não jogar, eu acho que a gente não tem muito como discutir. O ideal é diferente do real no calendário brasileiro, né? E aí eu acho que essa escolha ela não tem muito mais a ver com a questão do Campeonato Brasileiro em si. Porque o que o Campeonato Brasileiro pode oferecer nesse momento ao Flamengo, ele já tem. Que é a vaga para a Libertadores do ano que vem. Ele é campeão da Copa do Brasil, não precisa desse lugar. Não é que vai largar o brasileiro para acabar fora de um G6, num lugar que não se espera. Tem um dinheirinho ali que para o Flamengo também não é uma coisa que vai... Cada posição você acresce uns 2 milhões. Mas eu digo assim, pelo jogo de hoje, a gente vendo o jogo contra o América, dá para fazer um time competitivo. Quando você olha a escalação desse Flamengo reserva, né, com o João Gomes, você fala...
esse time consegue manter o nível até o final do campeonato. Então não... Galera, eu sou muito fã dela, cara. Sou muito fã dela mesmo. Ela fala com propriedade, gosto muito dela. Passa por aí, né? Até porque tem alguns caras que não estão se poupando. Fabrício Bruno jogou uma barbaridade. Bem, em dia, fisicamente. Cebolinha, arrancadas, dribles, 1 contra 1, voltando a ser o Cebolinha que o torcedor rubro-negro tanto esperava dele. Então, há alguns caras que estão buscando espaço no time. Na verdade, todos, né? Hoje, exceção feita ao João Gomes, todos tinham que jogar e até mostrar serviço para brigar por uma vaga, para poder entrar durante a final. Eu acho que é o caso do Fabrício. Pois é, mas o Cebolinha, por exemplo, é um cara que tem grande chance de entrar no jogo. Ele tem sido muito utilizado. Poderia ali, vou dar uma segurada, evitar lesão, um jogador muito visado por zagueiros. E não, tá jogando com tudo, tá jogando com carga máxima. Vejo que, por esse lado, o Dorival ter conseguido fazer esse time B no Campeonato Brasileiro ajuda, não só em termos de motivação, mas para que ele ganhe opções de caras que não necessariamente vão recuperar nos jogos grandes, mas o Cebolinha mesmo foi um cara que começou a se recuperar no Brasileiro. Então, há um mérito também do Dorival ter conseguido abrir espaço para esses caras no time do Brasileiro, no time alternativo. Eu acho que já tem uma questão aí, Eugênio, talvez de repente por isso que ele queira colocar alguns titulares nesse jogo de meio de semana. Ele consegue montar um time B muito competitivo, eu concordo, mas ainda há um desencaixe quando você pega as peças desse time que é considerado reserva para substituir no titular. Então pode ser uma maneira também dele pensar em possíveis substituições para a final, o fato de 4 ou 5 estarem em campo contra o Santos. Uma mescla já de uma possível formação diferente. O próprio Cebolinha para jogar com o Pedro e o Gabriel. Eu acho que o que ele tinha que fazer de teste ele já fez. O que ele tinha que observar de combinação de jogadores. É verdade, o time reserva tem uma maneira de jogar diferente do time titular, porque as peças têm características diferentes. O time reserva não tem um Pedro, né? Não tem um Gabigol, não tem um Arrascaeta. Só por aí já não tem um Everton Ribeiro. Então, a forma de jogar do time reserva é outra. Então, quando você coloca o Cebolinha, ele é um jogador que não está no time titular, não tem alguém que faça o que ele faz no time titular. Necessariamente você muda a maneira de jogar da equipe, porque o time titular do Flamengo é o Arrascaeta centralizado, com Gabigol e Pedro por dentro. O Everton, quando entra aberto pela esquerda. Então já muda. Fazia o Bruno Henrique. Já muda a configuração da equipe. Mas eu acho que essas possibilidades ele já tem. E essas possibilidades são poucas, a verdade é essa. A possibilidade de manejo da equipe do Flamengo para segundo tempo, dentro de peças que podem dar alguma garantia de efetividade numa final de Libertadores, essas possibilidades estão restritas hoje ao Cebolinha, a um Vidal que se recupere ou não, e a gente vai parar um pouco por aí. É engraçado, né, Eugênio? Porque se a gente comparar com o ano passado, você teve, no fim, o cara que talvez vivesse o melhor momento do Flamengo começando o jogo no banco de reservas. Que era o Michael. Quer dizer, a dúvida sobre Michael versus Bruno Henrique, ela era muito compreensível. Porque o Bruno Henrique, né, com tudo que tinha feito na história do Flamengo recente, pela capacidade que tem, pelo que fazia nos jogos grandes, né, coitado, ele tá machucado, né, mas pelo que faz... Voltando, ele voltou a treinar já. Então, acho que assim, agora é expectativa para a próxima temporada, mas... Viu aí, galera? Notícia boa. Nossa, o Bruno Henrique aí já voltou a treinar. Segura o homem ano que vem, segura o homem. Pelo que faz nos jogos grandes, era compreensível a dúvida você vai abrir mão do cara que resolve vários jogos grandes, que se dá tão bem com o Gabigol e tal, ou vai pôr o Michael que tá voando, porque ele estava realmente numa grande fase. Hoje você não tem essa coisa. É claro que quando você olha para o banco de reservas do Flamengo, independentemente da fase que os caras vivam, você olha lá e vê o Cebolinha, e vê o Marinho, e vê o Vidal. Que o Marinho não tá resolvendo. Né? Não tá. Mas eu acho que assim, são caras com capacidade, né? Mas esse banco do Flamengo já foi mais imponente. Já foi um banco com opções. Olha o que esse vascaíno aí tá falando, gente. Olha esse vascaíno falando aí. No mesmo vídeo ele se contradiz, mas vamos lá. De jogadores que já estavam mais habituados. Vitor Hugo, por exemplo, para mim é um ótimo jogador, uma ótima opção. Mas ainda muito jovem, muito cru para uma final de Libertadores.
E aí esse pode ser um calcanhar de Aquiles do Flamengo na final, como foi na final contra o Corinthians. Quando mês vaziado. Quando o Dorival perde os 2 volantes, vai de Mateuzinho, João Gomes não pôde jogar. Usado lá atrás. Pois é, aí o Flamengo se perdeu no meio-campo. E pensando no Atlético Paranaense, hoje o Atlético Paranaense tem melhores opções no banco que o Flamengo. Tem mais fartura de jogadores. Não sei se tem melhores opções. Que assim, são opções que mudam mais opções para o nível do time do Atlético do que o Flamengo para o seu próprio nível. Não, é que não dá para dizer que as opções do banco, eu concordo muito com o Eugênio. Galera, eles exaltam o malvadão alternativo que ganhou fora de casa mais uma vez, que vem jogando o Campeonato Brasileiro, que há muito tempo vem falando que o Flamengo tem o melhor elenco do país. Mas agora, às vésperas do jogo da Libertadores contra o Atlético Paranaense, eles têm um banco melhor que o nosso. Eles perdem com o titular, a gente ganha com o time reserva. Cara, é brincadeira, né, cara? Ah, rapaz, vai entender a cabeça desses caras, mano. Vamos parando por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu queria chegar nesse ponto aí. E não tem como entender a cabeça aquele cara é vascaíno, o Baylor, né? Ele é vascaíno. Cara, ele exalta e depois joga lá embaixo quando começa a falar de fato da final da Libertadores. Peraí. Vamos falar do jogo do Corinthians, é totalmente diferente. A gente teve baixas, não só de lesão, mas também de suspensão, que era o João Gomes. O João Gomes vai jogar a final agora. Entendeu? O Thiago Maia vai se recuperar. O Vidal, idem. O Vidal é banco. Entendeu? Rapaz, esses caras brincam comigo, velho. Tudo nosso e nada deles, rapaziada. Saudações rubro-negras. Se inscreva no canal, ative o sininho para dar notificações e dá aquele like. Amassa o like aí. Ajuda o seu amigo a continuar combatendo a quem fala ao contrário da realidade do nosso elenco, da realidade do nosso Clube de Regata Flamengo. Valeu, fui, até a próxima!